Eu quero nesta noite expressar a minha alegria de poder estar na casa do Senhor, adorando a Deus, em especial por poder conhecer e vir aqui pela primeira vez nesse ministério que eu faço das palavras do pastor Alisson as minhas. Eu também acompanho sempre os momentos aqui, quando é possível, pelas redes sociais. Me alegro com o trabalho de Deus, com a obra, com o fruto do trabalho aqui deste ministério. Sou Alisson, amigo de longas datas, Nós conhecemos e tivemos momentos especiais juntos na obra do Senhor, lá na Compensa. E hoje, aprove o Senhor trazê-lo para estar neste lugar, servindo ao Senhor, e vocês estão muito bem de pastor, Estão muito bem pastoreados. Louvado a Deus. Parabéns pelo pastor que vocês têm. Vocês cuidam muito bem deste homem de Deus, Ouçam-no e obedeçam também, porque com certeza vocês estarão direcionados para o bem da obra e do reino de Deus, Agradecer o honroso convite para estar e fazer parte deste congresso, Esse congresso de células, Avivar Mais Um, E sobretudo na temática importante que vai ser detalhada, que nós vamos dissertar sobre esse tema. Eu quero ainda expressar minha alegria também, a confirmação de Deus pela leitura do texto que foi feito da serva do Senhor que nos antecedeu. Eu quero convidá-los para nós, mais uma vez, nos reportar a este texto de Mateus, capítulo 28, versículo 16, 18, 19 e 20. Amém? Glória a Deus. O tema é evangelismo, missão de todos. Glória a Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, são os últimos versículos deste Evangelho. Versículo 16, 17, 18, 19 e 20. Glória a Deus. Eu quero convidá-los para nós fazermos uma leitura alternada, uma leitura responsiva. Eu vou ler o versículo e a igreja lê o posterior, lê o seguinte. E diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando ouviram, vamos repetir a nossa leitura? Eu acho que os irmãos não prestaram atenção. Eu vou ler o versículo e a igreja lê o seguinte. Eu leio em voz alta, A não ser que você não seja alfabetizado, aí está tudo bem. Glória a Deus, não tem problema. Mas se você for, você pode ler nesse momento em nome de Jesus. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor pela leitura da sua bendita palavra. Pai, nós agradecemos pela leitura da tua palavra. Nós reconhecemos neste momento a nossa condição diante da tua palavra, a nossa dependência do teu Espírito Santo, para quem nós nos entregamos deliberadamente, para que o Senhor venha nos usar, nos instrumentalizar para ministrar a tua palavra nessa igreja. Eu reputo nessa noite, Senhor, extraordinariamente importante, porque aqui está a tua noiva, o teu povo, o teu corpo, do qual o Senhor é o cabeça. Quero nessa noite reconhecer, Pai, a minha falibilidade, a minha, Senhor, limitação. Eu me proponho nesse momento a ser obediente e fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas quero pedir que o Senhor venha abençoar, derramando a sua graça, a sua unção e, sobretudo, teus ensinamentos venham produzir realmente frutos em nossa vida para a glória do teu nome. Levante a sua mão e diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Meu coração está aberto para ouvir, para receber a tua palavra. Amém. Dê um aplauso ao Senhor e sempre glorificamos. Aleluia a Deus.
Amados irmãos, eu estou diante de um grande desafio essa noite, que é tratar, sobre este tema, evangelismo, missão de todos, Na verdade, mais especificamente, evangelização, missão de todos. Nós estamos diante de uma palavra, de uma parte das Escrituras que recorta um dos momentos especiais em que Jesus esteve com os seus discípulos. A palavra está falando de um momento derradeiro do ministério de Jesus, às vésperas da sua assunção, a sua despedida, seu tempo final, os últimos momentos em que ele pôde desfrutar da presença dos discípulos e o discípulo desfrutar da sua presença. Neste momento eles estão recebendo não apenas uma recomendação, mas uma ordem direta para a igreja que estava imediatamente sendo direcionada àqueles que estavam ali diante de Jesus, a sua audiência de apenas 11 discípulos, porque um deles já havia se demandado e, portanto, não estava incluído nesta fase desta missão, porque não podia mais receber esta missão. Mas esta missão que inicialmente, embrionariamente, foi recepcionada por aqueles 11 homens privilegiados que receberam diretamente os seus ouvidos, receberam uma audição, receberam a acústica, não apenas uma leitura, uma ordem escrita, mas verbalizada pelo próprio Senhor Jesus, diante da qual ordem eles foram obedientes naquele momento. Se eles não tivessem sido obedientes, nós não estaríamos aqui. Aleluia. Nós só estamos hoje aqui, no ano de 2025, testemunhando esta palavra, porque eles foram obedientes a essa ordem, de maneira que a nós compete a responsabilidade de transmitir às próximas gerações. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Aleluia. O que nós estamos produzindo nessa noite, o que nós estamos aprendendo nessa noite e o que nós estamos recebendo nessa noite é algo que nós vamos, é um legado que nós vamos ter que, obviamente, transmitir à próxima geração. E eu estou diante do Senhor, comprometido de não falhar na minha missão. E a razão por que eu estou aqui é porque eu tenho um compromisso com o Senhor de não falhar com o depósito que me foi confiado. Este depósito vai ser confiado a você. Como disse na sua epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, versículo 2, ele fala a Timóteo dizendo: filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Porque de minha parte ouviste, aleluia, por meio de muitas testemunhas, comunica-o também, transmite também a homens fiéis que sejam idôneos para transmitir a outros. Então veja, Paulo havia recebido do Senhor o depósito, ele havia transmitido a Timóteo. Timóteo agora recebe a incumbência de transmitir este depósito à próxima geração. Ele deveria transmitir a homens fiéis, a homens idôneos, para que pudesse transmitir também a outros. Veja como a extensão, o alcance, o objetivo desta missão, que nós não podemos falhar. Você precisa ser e estar incluído no rol daqueles que são chamados de fiéis e idôneos para transmitir também aos outros. O tema é evangelismo, uma missão de todos. Uma missão de todos. Esta expressão está falando da universalidade desta missão. Portanto, eu chamo-vos a atenção para que o texto que nós acabamos de ler revela exatamente isso, que esta missão ela tem um alcance, ela tem uma plenitude, ela tem uma integralidade, ela tem uma totalidade. Se não vejamos, o texto que Jesus fala diretamente diz assim: falou-lhe Jesus dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que essa missão ela está em 4 dimensões, ela é 4D. Primeiro, Jesus vai falar do todo, que é toda a sua autoridade. Segundo,
segundo, ele vai falar que por causa desta autoridade, nós devemos ensinar todas as nações. Mas o que nós vamos ensinar a todas as nações? Nós vamos ensinar todas as coisas que Ele nos tem ensinado. E Ele vai dizer, portanto, que se nós fizermos isso, a palavra vai dizer, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então veja, qual é a base, ou o fundamento da nossa missão? O fundamento da missão de nós evangelizarmos, o fundamento da missão de nós pregarmos a palavra, pregarmos as boas novas é toda a autoridade de Cristo Jesus. Aleluia! Este é o fundamento. Primeiro, antes de enviar a missão, ele precisava calçar, ele precisava se respaldar, ele precisava demonstrar quais as prerrogativas que ele tinha para entregar a missão. Só se pode receber uma missão de alguém que tem autoridade, e só pode entregar uma missão quem tem autoridade. Então é a razão por que nós recebemos a missão. Primeiro, é porque Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia! A missão é dada por aquele que detém todo o poder. A missão é dada por aquele que é constituído por Deus neste momento com toda a autoridade. Veja que toda a autoridade, ele não está falando apenas da autoridade política, ele não está falando da autoridade militar, ele não está falando apenas de autoridade institucional, ele está falando de toda a autoridade no céu e na terra. A abrangência da autoridade de Jesus, primeiro, ela é universal. Diga comigo, universal. Universal. Porque abrange o céu e abrange também a terra. Número 2, essa autoridade é absoluta. Diga comigo, absoluta. Absoluta. Por quê? Porque não existe ninguém acima desta autoridade. Aleluia! Ele não é subordinado a nada. Ele não responde absolutamente a ninguém. É uma autoridade absoluta. Terceira, é uma autoridade transferida com um propósito. Por que nós estamos aqui? Porque a sua autoridade foi delegada para a sua igreja. Se nós não tivéssemos recebido esta autoridade, esta missão, ela seria vazia, ela seria inócua, ela seria despicienda. Mas como esta autoridade vem daquele que detém todo o poder no céu e na terra, esta igreja está respaldada. Portanto, levante a sua mão para receber a autoridade do alto esta noite em nome de Jesus. Aleluia! Este que está falando neste momento quem é? Jesus de Nazaré. Depois de haver feito o quê? Depois de haver ressuscitado. Paulo vai dizer que Cristo recebeu este poder, porque algumas pessoas recebem autoridade, lhe é designado um nome importante, um nome referente, por algumas razões. Se não, vejamos, alguém pode ter um nome importante porque nasceu e é filho de alguém importante. Por isso tem gente falando assim, você sabe quem é meu pai? Você conhece meu pai? Não é? É aquele que é filho de alguém importante. É notadamente alguém que tem um reflexo na sociedade, porque o seu pai, porque o seu parente, porque o seu genitor, o seu progenitor é alguém importante. Ele não serve para nada, ele não tem nada de si mesmo, é o seu pai que tem. Ele apenas recebeu por empréstimo, por DNA, por herança, né? Algumas pessoas têm um grande nome porque conquistaram este grande nome. E aí eles lutaram, eles venceram, eles superaram, se tornaram campeões, se tornaram vencedores, e então eles foram reconhecidos por causa desta grande autoridade. E existem várias formas de alguém. Em terceiro lugar, alguém pode receber um grande nome, autoridade, por uma legitimação. Por exemplo, um vereador de repente ganha as eleições, é dado o nome para ele. Ou alguém recebe um mandado. Por exemplo, um advogado. Um advogado chega na sua casa, ou você procura um advogado, diz, olha, eu quero que você seja então o patrocinador da minha causa, né, no jurídico. Esse advogado vai passar para você uma procuração, um mandado extrajudicial, e você vai assinar. No momento que você assina, você está transferindo plenos poderes para essa pessoa representar você no juízo. Então, quando o advogado está diante do poder judiciário, ele está representando você, porque você transferiu essa autoridade por meio de um mandado. Acontece que Jesus tem um grande nome por todas as razões que você possa imaginar. Primeiro, ele é filho de Deus. Aleluia.
o Filho de Deus único, monogênesis, como diz no grego, unigênito. Unigênito não é porque Deus só tinha um filho, mas porque não existe ou não existiu nenhum Filho de Deus da espécie de Jesus. A Bíblia, a expressão Filho de Deus, ela contempla várias categorias. Por exemplo, número 1, Filho de Deus por criação. Os anjos são chamados Binah Elohim, Filho de Deus, mas eles foram criados por Deus. Número 2, Filho de Deus por formação. Adão foi formado por Deus, Deus o formou, e lá em Lucas vai dizer Adão, Filho de Deus. Número 3, Filho de Deus por eleição. Israel é Filho de Deus por eleição. A palavra diz: tu és meu filho, o meu filho eleito. Israel é Filho de Deus por eleição. Do Egito chamei o meu filho. Ele é um povo eleito. Número 4, Filho de Deus por adoção. Quem? A igreja. A palavra diz que nós não temos mais recebido espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. João capítulo 1 vai dizer que rejeitaram Jesus. Uma vez rejeitado a Jesus, o texto vai dizer: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Aleluia! Filho de Deus por adoção, fomos adotados, mas Jesus é Filho de Deus por geração. O texto diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia! Levante a sua mão para glorificar o Filho de Deus. Ele é único. E nessa qualidade ele tem um Pai, e portanto recebeu esse nome. Número 2, ele conquistou este nome. Ele não recebeu, ele não é apenas um filho de papai. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, e sendo encontrado em figura humana, na forma de servo, foi humilde, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levante a sua mão para glorificar a Jesus. Toda língua confesse, que toda língua confesse, todo joelho um dia se dobrará, e toda língua um dia confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então nós temos que entender que quando nós estamos pregando o Evangelho de Cristo Jesus, nós estamos baseados em uma autoridade que é dele, e ele nos configurou, ele nos concedeu. Eis aí vos dou autoridade, está escrito em Lucas 10, eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a obra do maligno, e nada vos fará dano algum. Por quê? Porque você é bonito, tem os olhos azuis, etc e tal? Não, por causa da autoridade que nos foi delegada por Cristo Jesus. Aleluia! Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo Jesus. E como embaixadores, nós somos representantes, né? Então se tem aqui no Brasil a embaixada dos Estados Unidos, o embaixador aqui no Brasil representa quem? Donald Trump, a Casa Branca, o Salão Oval. Ele está aqui e deve ser respeitado como a nação, como representante da nação norte-americana. E quando o crente está pregando o Evangelho, é aqui, embaixador do Reino, embaixador da Cristo. Nós estamos aqui representando o governo supremo, o governo superior, o governo maior, aleluia, a autoridade máxima no céu e na terra. Por isso o demônio tem que respeitar, Satanás tem que respeitar, seja anjo, seja demônio, seja céu, seja terra, tem que respeitar. Até os próprios anjos nesta noite aqui, aleluia.
Aleluia. Diz a palavra que os anjos, coisas estas, a pregação do Evangelho, a palavra diz, coisas essas que os anjos anelam para escrutar. Os anjos estão aqui dizendo assim, nossa, gostaria muito de pregar, mas não posso porque a mim não foi dada essa autoridade. Obrigado, Deus. Obrigado. Um mensageiro real no Império Romano carregava o selo do imperador. Rejeitar a mensagem do mensageiro era rejeitar o imperador, senhoras e senhores. Por isso Jesus diz, quem rejeita você, rejeita a mim. Quem persegue a vocês, perseguem a mim. Por quê? Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Em segundo lugar, Jesus vai dizer para que nós devemos pregar em todas as nações. Então qual é o alcance desta mensagem? Eu devo estar procurando, às vezes fica procurando, às vezes fica tentando achar, espiolhando aí, achando quem é que merece receber o Evangelho. Aí devia assim, não, aquele ali é pobre, então eu vou pregar o Evangelho para ele. Aquele ali é prostituta, eu vou pregar o Evangelho. Aquele ali é não sei o que, vou pregar o Evangelho para ele. Amigo, não escolha não. É homem, é mulher, é gente, é criatura, precisa do Evangelho. Não importa a classe social. Esse cara é rico, está ostentando riqueza, beleza, bem-estar, educação, estilo, a sofisticação. Não interessa. É uma alma, precisa ouvir o Evangelho. Quem precisa ouvir o Evangelho? É gente, é criatura, tem uma alma, precisa da palavra de Deus. Precisa da palavra do Senhor. O texto diz, fazei discípulo de todas as nações. Isso fala do alcance da missão. Deus não quer apenas pessoas salvas individualmente, mas nações discipuladas. Amém. A missão transcende barreiras culturais, étnicas, políticas e linguísticas. Então não fica escolhendo não. Você tem que pregar o Evangelho para toda a criatura. Aliás, o texto, quando fala aqui, quando Jesus está falando, ele está falando nação, que no grego é etnê. Etnia, agora vem a palavra etnia. A palavra etnia, aqui, nação, ela está falando, obviamente, de classes étnicas, e muito mais do que apenas delimitações ou limitações geográficas. Muito mais do que entidades políticas geográficas. Está falando, além disso, é uma tribo, é uma língua, é um dialeto, uma nação, neste caso, compõe um complexo de interesse para o Evangelho. Acontece que Jesus está dizendo isso para 11 judeus. Imediatamente, os que estavam ali diante de Jesus eram da linhagem judaica, eram judeus. Jesus está dizendo para os judeus que estão ali que eles deviam pregar para todas as nações. O correspondente, a palavra, o substantivo correspondente no hebraico é goim. Goim é gentios, O que Jesus, para nós, diz assim, pregue por todas as nações. Tem irmão até assim, o meu sonho é pregar na França, Meu sonho é pregar, fazer missões na Suíça. E tem gente que quando fala em missão, já imagina logo África, tribo indígena, não sei o quê, que acha que missão tem que ser para situação quanto mais precária, pior. Por isso que a Europa está congelando no Evangelho, fria, porque enquanto ele está nos preocupando, e devemos nos preocupar, é óbvio, com não sei o que, e África, e tribo indígena, ia da Páscoa, não sei o que mais lá, ok, tem outro mundo se levantando e se erguendo como uma barreira estrutural poderosa. Número 1, as questões da mentalidade progressiva. E uma das barreiras culturais que nós enfrentamos hoje, uma das barreiras ao Evangelho que nós enfrentamos hoje obviamente, o crescimento assustador, a influência cultural progressista, de uma mentalidade mais materialista, de uma mentalidade mais ateísta, que está entrando em todas as culturas por meio de uma revolução cultural. As universidades, na música, nos filmes, etc. O Evangelho está sendo rechaçado. Para você ter uma ideia, na Alemanha, ser crente paga imposto. Se você é crente, vai ser debitado no seu dinheiro, na sua conta, dinheiro porque você é cristão. E lá não importa, é católico, é evangélico, não interessa. No país da reforma, do reformador Lutero, as maiores reformas, primeiro a Bíblia foi traduzida por um alemão, e lá, neste lugar, hoje, ser cristão tem que pagar imposto. Você deixa de pagar imposto,
Se você for ao cartório e dizer assim, ó, eu saí da igreja, não sou mais cristão, e tem gente que vai lá só para não pagar, porque tem gente que não paga dízimo aqui, mas na Alemanha tem que pagar para o governo para ser cristão. O cara vai lá e pá, aí só que uma vez que ele diga, eu não sou mais cristão, devolve meu dinheiro, mas na igreja ele também não pode ser batizado, não pode fazer casamento, não pode fazer nada. Ele está agora, ele tem uma vedação jurídica. Olha que nível chegou. Ele chega nas igrejas, as igrejas na Europa, onde os maiores reformadores, avivalistas pregaram naquele lugar, Charles Finney, John Wesley, etc e tal, igrejas vazias, não sendo alugadas para se tornar boate, bares, pubs e os cambau quatro, igrejas esvaziando por causa da frieza. Por quê? Porque não evangelizaram mais. Eu vou falar uma coisa aqui meio complicada, polêmica, mas até um alinhamento teológico mais calvinista, daquela ideia de predestinação, que só foi salvo quem foi eleito na predestinação, escolhido, etc, etc e tal, que fez com que as pessoas não evangelizassem mais, porque Jesus vai salvar o eleito, e aí essa eleição é inescapável, a graça é irresistível mesmo, quem Deus escolheu para ir para o céu vai para o céu, quem Deus escolheu para ir para o inferno vai para o inferno. Eu não fui chamado para tomar essa decisão, porque eu não trabalho na secretaria do cartório celestial. Eu sou o mensageiro do Evangelho. Jesus me mandou pregar para todas as nações debaixo do céu. E aí não evangelizaram mais. O que aconteceu? A igreja envelheceu, os velhinhos foram morrendo e não tinha mais mocidade, não tinha mais jovem, não tinha mais novo convertido na igreja. O sangue coalhou, mas essa igreja está com sangue circulando aqui, porque o Espírito de Deus está trabalhando na vida dessa igreja. Aleluia. Acontece que há barreiras culturais hoje, né? Você está sendo reprimido, rechaçado, e tem crente jovem na escola com vergonhinha de falar que é crente, jovem na faculdade envergonhadinho. Levante a sua voz, tenha orgulho e honra do nome que você carrega. Levante-se e fale, pregue o Evangelho. Não fique com vergonha, a não ser que você não seja salvo, não seja crente, e não tenha coragem de testemunhar, de falar e de confessar o seu nome. Porque eu sou professor de escola pública. De manhã eu trabalho na diretoria legislativa na Câmara, à noite eu sou professor. E eu sei como é que é adolescente, na igreja, crente, adolescente, jovem, na escola, eu sei como é que é. Muda. É o espírito camaleão, ele é camaleônico. Lá ele vira o agente secreto de Jesus, ele é o 007. Né? Ele sai de lá e diz assim, graças a Deus, me formei, ninguém descobriu que eu sou crente. Graças a Deus. Dá conta o testemunho. Que conversa é essa? Você está lá também para testemunhar o nome do Senhor. Né? Aqui o louvor, vou levantar a bandeira, então levante lá a bandeira. Acontece que houve resistência por parte dos próprios apóstolos. Não houve não. Houve sim. É só você ler o livro de Atos dos Apóstolos que você vai ver a dificuldade que houve para os próprios discípulos sair para pregar as nações. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Acontece que Atos capítulo 1, versículo 8 diz, você fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido do poder. Não é para você ficar aqui até Jesus voltar. Uma vez que você recebeu o poder, vá pregar o Evangelho. Acontece que nós temos um problema, porque Atos capítulo 1, versículo 8, tem obviamente um paralelo em Atos capítulo 8, versículo 1. Porque você vai ter entendimento, até para facilitar de maneira mnemônica, Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, você recebe poder e você vai pregar o Evangelho a toda criatura, não é? Em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Acontece que Atos capítulo 8, versículo 1 diz assim, e também Saulo consentiu na morte dele. É porque ele está falando do 7 ainda. E fez-se naquele dia uma grande perseguição. Diga, grande perseguição. Grande perseguição. Grande perseguição, amigo, é o combustível para crente congelado. Grande perseguição é uma força motriz
de avivamento. Sempre foi na história da igreja. O problema da igreja é o conforto, às vezes, não é? Às vezes é o confortinho, é a zona de conforto que às vezes atrapalha. O que aconteceu com Atos capítulo 1? Aconteceu que Atos capítulo 1, capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Amém. Acontece que o fogo desceu, o avivamento desceu. Capítulo 2, acontece o que em Jerusalém? Acontece que ficou tão gostoso, tão legal. Era Deus derramando o poder lá, Jerusalém, os apóstolos lá ministrando, era milagre, era cura, era avivamento, era poder de Deus, era alegria. Eles foram pegar o evangelho? Não, ficaram lá. Para que sair? Para que sair se o mistério está aqui, se o fogo está aqui, se a unção está aqui neste lugar? Eu vou sair daqui para ser perseguido lá fora? Eu vou nada. Então Deus trouxe a perseguição para dentro. Aí o texto diz: havendo naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em... Você está lendo não, irmão? Abra sua Bíblia. Que estava em Jerusalém. Lá na igreja onde eu sirvo ao Senhor, eu puxo a orelha. Cadê a Bíblia aberta? Cadê a Bíblia aberta? Ora, se você não ler aqui, você vai ler em casa? Você está lendo em casa? Não vou perguntar não. Leia. Mas que está o pregador, confie naquele pregador. Desconfie, confie na palavra. Aleluia. Abra sua Bíblia. E grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. Por onde? Pelas terras da Judeia, Samaria. Como foi que obedeceram? Obedeceram porque foram expulsos. Vamos embora daqui de Jerusalém. Deus perguntou: vocês não querem sair de Jerusalém não? Então peraí, eu vou jogar uma bomba atômica aí. Vou colocar Saulo de Tarso para perseguir vocês aí, ó. Aí desceu aquele assim de drone assim. Paulo de Tarso caiu de paraquedas. Em Jerusalém. A perseguição explodiu. Aí era crente vazando para Judeia, Samaria, correndo. Aí eles foram dispersos. Espalha esse povo aí. Todo mundo ali no canto. Espalha. Aí a palavra vai dizer, uma vez que eles foram dispersos, exceto os apóstolos, eles foram fazer o quê? Começaram a pregar a palavra. Para onde? Cumprir. Você vai cumprir a ordem de Deus, nem que seja na peia. Eu estou brincando, mas eu estou brincando, né? Olha, eu vou dizer, pelo amor de Deus, pastor, eu já vou hoje começar a evangelizar, né? Mas foi ou não foi? Vamos pensar, foi ou não foi uma realidade? O pastor vai ministrar sobre uma perseguição para poder eu ir, né? Não vou falar e fazer isso não, pelo amor de Deus. Não me entenda mal, isso é só para chamar a sua atenção. Mas historicamente aconteceu. Historicamente, sempre que houve perseguição, a igreja orou. Capítulo 4 de Atos, lá no finalzinho vai dizer assim: o povo está reunido orando. E o texto vai dizer, oraram assim: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos toda a intrepidez para pregar. Estão olhando aí? Então pronto, agora vocês estão olhando, né? Então bora lá. Atos capítulo 4? Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 29. Né? Eu vou citar aqui, memorizado. Atos capítulo 4, versículo 29. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos toda a intrepidez para pregar a tua palavra. É isso? E concede aos teus servos que falem a tua palavra com ousadia, enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O quê? Perseguição, crise, dificuldade. Aí eles oram. O que eu faço quando eu estou com crise? Prego a palavra. O que eu
faço? Eu vou desistir. Eu vou entregar minha célula. Eu vou entregar minha tribo. Eu vou ser dessa tribo porque parece tribulação. Não, fique lá. Olha para as suas ameaças. Olha para o problema. Olha para a perseguição, Senhor. Olha para essa luta. Mas enquanto está essa luta, concede ao teu servo intrepidez para continuar pregando a tua palavra. Enquanto tu estendes as tuas mãos para operar sinais e prodígio por intermédio do teu santo servo Jesus Cristo. Acontece que, ao chegar no capítulo 10, nós temos o encontro de Pedro com o centurião, né? Pedro com o centurião. O que aconteceu? Mas antes disso, deixa eu citar um negócio para vocês importante. No capítulo 8, não é? Nós vamos ter Filipe. Olha o que diz a Bíblia sobre o Filipe eunuco, né? Atos capítulo 8, versículo 26 vai dizer assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te. E o anjo do Senhor, por que o anjo não foi lá pregar? Você vai ver Atos capítulo 9, Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, Atos capítulo 10, o anjo aparecendo para falar com o camarada. Mas o anjo não vai lá pregar, porque não é tarefa para anjo, meu amor, é tarefa nossa. Eu vou tentar explicar para você. Vocês queriam estar me ouvindo pregar aqui ou Gabriel pregando? Fala a verdade. Não, você me agrada não. Muito obrigado por você pensar assim, não, acho que vai ficar ofendido. Não. Gabriel, você me desculpa, mas eu queria ouvir o pastor Dado. Conversa afiada. Você queria ou não queria ouvir o próprio anjo aqui? Olha, o anjo veio hoje. Eu não vou pregar porque Gabriel veio. O anjo do céu, Gabriel, vem aqui pregar. Você não queria ou não queria? Poxa! Né? Eu queria, né? Eu queria, pastor Wallace, se eu pregasse no meu lugar, mas Gabriel. Então nós queríamos. Seria melhor ouvir um anjo pregando aqui? Um anjo pregando aqui. Anjo é espírito. Esse anjo, por acaso, ficou doente alguma vez? Ficou deprimido alguma vez? Teve uma crise existencial alguma vez? Teve um problema de questionamento, de dúvida, de incerteza? Teve um problema de esperar uma resposta? Ficou cansado orando, com dor no joelho, com dor nas costas? Enfrentou o sono para poder orar de madrugada? Ficou desempregado, ficou preocupado porque a despensa dele estava vazia? Ficou desempregado, não tinha como pagar as contas, dependeu de Deus, para Deus mandar um maná, para Deus mandar a fé. Enfrentou algum tipo de perseguição, enfrentou algum tipo de tentação sexual. Este anjo? É óbvio que não, porque ele é um espírito, ele não se cansa, ele não tem tentação sexual, ele não se deprime, ele não tem dúvida, ele não tem cansaço, ele é anjo. Você vai me desculpar, mas deixa esse comedor de jaraqui pregar. Porque o evangelho que Jesus escolheu foi para homens como nós pregar. O evangelho é compartilhamento do meu testemunho para outra pessoa que vai se identificar. Jesus me salvou. Gabriel não foi redimido pelo sangue, eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Então o anjo são muito bem-vindos o trabalho que ele faz, proteção, envio, mensagem, etc e tal. A pregação do evangelho deve ser, meu filho. Meu dever, nosso dever. O anjo pregaria os maiores mistérios, revelaria, etc e tal. Eu mal sei falar, pastor. Não interessa. Deus vai usar você. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Agora veja, o anjo vai lá e fala com Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E está? Opa, tem alguém? E está? Deserto. Onde Filipe estava? Filipe chegou em Samaria. Quando Filipe chegou em Samaria, e Filipe não era apóstolo, Filipe era diácono. Mas quando explodiu a perseguição, ele virou evangelista. A perseguição que transforma. Virou evangelista.
e começou a pregar. Filipe não sabia o que era milagre, até começar a pregar a palavra. Escute bem o que eu vou dizer nesse momento para você. Você nunca saberá o que é ser usado por Deus se você não levantar desse banco e ir. Aleluia! Você vai continuar contando experiência dos outros, ouvindo experiência dos outros. O pastor, meu primeiro pastor, um jovem chegou com ele e disse: pastor, como é que eu sei que eu tenho dons espirituais? O pastor incisivamente falou: ide, virou de costas e foi embora. Não explicou teologicamente, não deu explicação, não. Vá. A mulher estava conversando com a minha esposa e falou assim: eu queria tanto orar e ver as pessoas serem curadas. Mas você está orando pelas pessoas doentes? Não, então você nunca vai descobrir. Então você nunca vai experimentar. Você precisa ir. Sabe o que parece? O pobrezinho do estagiário sai da faculdade, diploma cheirando a leite. Aí ele vai lá. Aí a empresa: estamos contratando formado em tal engenharia. Aí lá embaixo está dizendo: com experiência. Como esse cabra vai receber experiência se toda vez que o emprego abre a porta de emprego está pedindo com experiência? Ele tem que primeiro começar a trabalhar para poder adquirir experiência, não é não? E se todo lugar pede com experiência, como é que ele vai adquirir experiência? Mas no reino de Deus é exatamente assim. Como é que você vai adquirir experiência se você não for? Então Filipe chega em Samaria, ele começa a pregar o evangelho, e a palavra diz: as multidões ouviam unânime o que Filipe pregava. Começava a se converter o quê? Multidões. Filipe se tornou um pregador de multidões. As almas se rendendo, se convertendo, milagre acontecendo, as pessoas sendo batizadas nas águas, entregando sua vida a Jesus. Aquela multidão está lá, aí desce ou sobe, os apóstolos de Jerusalém oram, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo e os dons espirituais se manifestam naquele lugar. Aí no meio daquele avivamento tremendo em Samaria, o anjo aparece para Filipe e fala assim: Filipe, sim senhor, levanta-te. Levanta-te e vai. Para onde, Senhor? Para Gaza. O que tem lá? Está deserto. Se fosse eu dizer: esse anjo não é de Deus não, está tudo errado. Meu amigo vai dizer: meu amigo é o seguinte, com todo respeito, senhor, volte lá e pergunte direito de Jeová, porque é o seguinte: eu estou pregando para uma multidão aqui, você quer me mandar para o deserto? Faz sentido um negócio desse? Não. Faz sentido? Não faz. Mas a palavra diz: o que Filipe fez? Questionou? Não. Ele se levantou e foi. Levantou-se e foi. Aleluia. Filipe recebeu um chamado direto. A mulher chamada Sofia Miller foi missionária para os índios de Putaquaua, Baniwa, as tribos indígenas no Amazonas. Ela diz assim: eu não recebi um chamado, eu li uma ordem e fui. Meu Deus. Glória a Deus. Filipe tem um anjo aqui, e tem gente que está esperando um anjo. Não precisa esperar mais esse anjo, que ele não vai vir mais não. Aleluia! Glórias a Deus! Que o texto está aqui: ide. Mas ele levantou e pum, foi para lá. Foi para o deserto, encontrou um eunuco, pregou para o eunuco. O eunuco se converteu naquele dia. Ele o batizou nas águas. Deus arrebatou Filipe daquele lugar. O eunuco desceu para a Etiópia, para a África. Neste momento, Filipe plantou uma semente no coração do eunuco, que foi para onde? Na África. Posteriormente a história vai dizer que nasceu uma igreja na África. Aliás, o testemunho fala muito detalhadamente da história, que na África houve prioridade de muitas coisas da igreja, mas que ficou na história abafado por lá, não é? Mas o evangelho chegou lá porque Filipe obedeceu, pregou para uma pessoa. Pregue para uma pessoa, avivar mais um, só precisa de um. Se cada um de nós pregar para um único, essa igreja vai arrebentar e vai explodir em nome de Jesus. Mas Pedro foi chamado, capítulo 10, para pregar para Cornélio. A palavra diz que havia um homem chamado Cornélio, né? Era Cornélio o nome dele, isso não é apelido não, é o nome dele. Ele era italiano, era da corte italiana, era um centurião, uma autoridade militar da Itália.
romano. E a palavra diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, não é? De maneira que ele vivia servindo ao Senhor, mas ele não era judeu, porque ele não era circuncidado, ele não era um prosélito, ele era um gentil, mas da classe daqueles que temiam a Deus. Ele era reverente ao Senhor, ele confiava no Deus de Abraão, mas ele não era judeu. O anjo, o mistério, a revelação, o comando, chega a Pedro. Pedro não entendeu. Deus fala com ele em mistério. Daqui a pouco ele recebe a comitiva que ele tem que ir pregar para quem? Para Cornélio. Pedro é resoluto? Não, ele é reticente, ele não quer ir não. Não, na casa de um gentil não vou não, na casa de um gentil não vou não. Pedro, você não ouviu a palavra de Jesus? Ide por todo mundo e pregai para todas as nações? Glória a Deus, glória a Deus. Ele não ouviu, né? Ele não estava nesse culto? Estava nesse culto. Estava no mesmo culto. Mas ele não queria ir na casa, não quis, não vou. Ele chamou, em outras palavras, o texto usa o eufemismo, né? Gente comum. Mas a palavra comum quer dizer imunda. Ele tratou Cornélio como uma pessoa imunda. Imunda. Porque era gentil, era goinho. Ele não queria ir. Pedro, no capítulo 10 de Atos, não queria ir na casa de Cornélio. Não queria, não vou. Aí Deus teve que fazê-lo entender pelo Espírito. Mas ele vai lá, tipo assim, eu vou lá ver o que vai acontecer. A palavra diz que Pedro começou a pregar o Evangelho. Enquanto Pedro pregava o Evangelho, o Espírito Santo interrompeu a mensagem e todos ali foram cheios do Espírito Santo daquela casa. Aí Pedro viu eles falando em mistério, sendo cheios do Espírito Santo e profetizando. Aí ele entendeu. Deus não faz, é o versículo 36, né? É o 36 que ele vai dizer? É o 36. Deus não faz acepção de... É isso que está lá? É o 36? Está por aí. Eu estou falando de... Ele vai dizer, por aqui, 46. Você vai ouvir já, né? É o 34, obrigado. É o 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Amigo, pare com esse negócio. Eu não vou na casa desse macumbeiro. Desde se bem. Eu não vou na casa de pessoa que é homossexual. Eu não vou. Que não é assim. Eu sei que isso aqui não acontece nessa igreja, graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas tem irmão que eu fui dirigente de uma igreja que é diaconisa. Meu Deus, eu passei na frente da casa, do terreiro lá, do centro, não sei o quê. E tá aí, minha filha. É um centro de macumba, é um centro não sei o quê, é um centro espírita, é um centro não sei o quê. Amigo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Que conversa é essa? Olha, eu morei em uma casa, assim, um período que eu estava em transição, tive que morar de favor em uma casa que era de madeira ao lado. Nós tínhamos uma vizinha que ela, assim, 6 horas da tarde, a hora que eu ia dobrar meu joelho para orar, no fim da tarde, na viração do dia, ia dobrar meu joelho para orar, o incenso começava a cantar lá, enchia a minha casa de fumaça, aquela fumaça lá, chega, nariz ficava, né? Eu orando, encostado da parede lá, a fumaça enchendo a minha casa lá, aquele incensozinho, aquele negócio que o nariz parece que fica anestesiado, né? E eu lá orando, né? Ela veio um dia, poxa, não tinha nada em casa, ela apareceu lá com uma caixa de chocolate, né? Meu filho disse: olha, eu trouxe essa caixa de chocolate aqui para o seu filho. Aí o irmão perguntaram: o que você fez com o chocolate? Meu amigo, eu comi, eu estava com fome. Muito obrigado, glória a Deus. Não tinha nada para eu comer, apareceu a caixa de chocolate. Aleluia. O senhor comeu, mas não sei o que, meu amigo. É o seguinte, amigo: toda a autoridade me foi dada no céu. Beberão coisas mortíferas, comerão coisas mortíferas, e não lhes fará dano algum, senhoras e senhores. Chutando farofa em cruzeiros. Eu não vou ficar, deixa lá. Eu estou passando o dia, eu fui pregar no lugar que era, senhoras e senhores, assim, era numa estrada à noite. Eu fui de moto nesse dia. Fui na moto, e aquela moto, aquela XRE que você vira o guidão, mas a luz, farol não vai, né? Eu vou até me acostumar com aquele negócio. Eu dei até pro meu filho. E eu na estrada. E uma estrada não tinha vaga. Aí chegava assim, pá, e coisas
do inimigo para cá e vela para colar. No meio da estrada para pregar no lugar lá. Aí vem assim: você não ficou com medo? Eu? Era para o demônio estar com medo de mim. Glória a Deus, aleluia. Ele que tem medo de mim. Tem a história de Lutero. Um dia Lutero viu um vulto, né? Em Roma, ele estava lá e viu um vulto. Aí ele olhou e tal, quando ele virou, era um demôniozinho. Aí ele virou e falou assim: é tua? Eu pensei que fosse alguém importante. Então, Pedro chega lá e prega a palavra. Sabe por quê? Porque o evangelho deve ser para todas as pessoas. Então, acabe com isso. Acabe com isso. Vá lá, seja luz, onde você estiver. Me convidaram para essa aniversário. Vá lá. Não fica se isolando. Vou me isolar da minha família. Não vou mais para o almoço lá, porque eles costumam colocar o pagode. Jesus não está com medo desse pagode não, minha filha. Vá lá, o evangelho, chegue lá e dê testemunho. Como Jesus comia com publicanos, pecadores, e ficavam criticando: está comendo com... Claro, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Quarto lugar, aleluia. Terceiro lugar, todas as coisas. Diga comigo: todas as coisas. Jesus disse para ensinar só a metade? Não, ele disse para ensinar todas as coisas. É a plenitude do evangelho de Cristo Jesus, né? A plenitude do evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Daquele que nele crê. Então Jesus mandou assim: faça discípulos, mas ensine todas as coisas. Tem lugar que você vai, só fala de dinheiro, outro só fala de sábado, outro só fala de Maria, outro só fala de quê? Amigo, a igreja tem que viver o evangelho na sua plenitude, que alcance o homem todo, que alcance a vida toda, que alcance a família toda. O evangelho nos alcança de pé a cabeça, e a igreja deve ensinar a obedecer todas as coisas, discipular a pessoa. Se você ganha uma alma, né? Uma vez eu tinha um irmão que ele se gabava, ele ganhava muitas almas, se ela não convertido lá na compensa, né? Eu evangelizei não sei quantas pessoas. Ele se gabava. Eu digo assim: você discipulou quantos até agora? Não, aí não é comigo não. E Jesus disse: ide, façam discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, toda a escritura é útil para ensinar. Em Atos capítulo 20, versículo 27, Paulo vai dizer: jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O evangelho não vai deixar a pessoa capenga. Aí só fala, a pessoa só quer saber de dinheiro, a prosperidade, só prosperidade. E a outra é só, né? Aí a gente começa a pegar Jesus e achar Jesus, a dar uma fragmentação na personalidade de Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: nós temos 4 evangelhos. Escute: Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Eu estou falando evangelho no sentido de livro. Nós temos 4 evangelhos para falar de uma única pessoa, sim ou não? Sim. Nós temos Mateus, falou da história de Jesus. Nós temos Marcos, falou da história de Jesus. Nós temos Lucas, falou de Jesus. Nós temos João, falou de Jesus. Amigo, não dá para reunir, fazer um resumo e só um livro resolvia? Não. Porque a mesma pessoa sendo filmada por 4 lentes diferentes. A personalidade ímpar de Jesus está em 4 dimensões. Oh glória! Está sendo focado de 4 ângulos, Jesus. E o 4 tem o sentido da plenitude, como os 4 cantos da terra, como os 4 ventos, como os 4 querubins, né? E lá tinha o leão, a águia, o homem e o boi. Diante do trono do Senhor, Ezequiel viu, João também viu os 4 seres viventes, né? E representava a totalidade da criação, mas representava os 4 ângulos sobre que Jesus está sendo demonstrado. Mateus representa o leão da tribo de Judá, escrevendo para os judeus. Marcos representa Jesus como o boi, o servo sofredor, apresentado para os romanos. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito, na sua integralidade, apresentado para os gregos. E João vai apresentar Jesus, é a águia voando, é o Filho de Deus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Oh glória, levante a sua. Jesus. São 4 dimensões, porque Jesus ele é pleno, ele é total,
a eternidade. Não pode. Aí chega no lugar e tem gente que só procura Jesus porque quer ser curado. Jesus é o quê? É o enfermeiro lá da UPA. Né? Outro só quer emprego. Jesus é o agente lá do RH. Tá dando emprego lá do Cine. Jesus trabalha no Cine e só quer saber de dar emprego. O outro é o da chave da concessionária. Jesus é o agente lá da Pedragon. Tá dando carro para a pessoa. O Jesus é o cara lá da capital. Tá dando apartamento. Jesus Jesus não pode fragmentar Jesus num pedacinho, num tipo de coisinha só. Jesus é pleno, total. O seu evangelho nos alcança de uma maneira rica, poderosa. E quando nós entendermos isso, quando nós vamos pregar o evangelho, não é só ficar cutucando assim: deixa esse teu cigarro, deixa esse teu pagode, deixa esse teu... Não é assim? Diz que tinha um irmão que foi pregar, estava tendo um evangelismo, né? Plataforma lá, o culto de evangelização. O irmão pegou o microfone para pregar e falou assim: antes eu dançava, agora eu sou crente, eu não danço mais. Antes eu bebia, agora eu sou crente, eu não bebo mais. Antes eu fumava, agora eu sou crente, eu não fumo mais. Antes eu brigava com a minha mulher, agora eu sou crente, eu não brigo mais. Aí o pastor pegou o microfone, foi passando, o pastor não foi muito sábio, não, foi passando o cachorro, ele falou: olha, lá vai aquele cachorro, não fuma, não dança, não bebe, não briga com a mulher, é crente. Porque se eu vou avaliar que o evangelho não é só para tirar o cigarro, tirar o forró, tirar o coisa, esse evangelho está muito fraco. A mulher chegou com o Charles Spurgeon e falou assim: o Spurgeon estava pregando. No final ele chegou: doutor Spurgeon. A mulher falou: eu quero entregar minha vida para Jesus, mas eu gosto muito de dançar. Spurgeon falou: minha filha, entrega a sua vida para Jesus e dance o quanto você quiser. Uau! A mulher foi lá, passou um tempo, encontrou o pastor e falou: e aí, minha filha? Pastor, entreguei minha vida para Jesus, hoje eu sou salva. E a dança? Perdeu a vontade, perdeu o sentido, perdeu a razão. Jesus não quer simplesmente tirar o cigarro do cara, ele quer planificar, integralizar, encher, saciar a vida dessa pessoa, de maneira que essas coisas não farão sentido. Jesus não está perseguindo o fumante, Jesus não está perseguindo o cachaceiro, Jesus não está perseguindo nada disso. Ele quer salvar a alma, transformar a vida dessa pessoa, encher seu coração de paz, de alegria. Ele vai ser salvo. Aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, ele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Vamos terminar aqui. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Em último lugar, olha aí, ele vai dizer: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. É a presença constante na missão. Ninguém sairá para a missão desacompanhado. Se eu obedecer a voz de Jesus, eu tenho certeza que Cristo vai comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao contrário se eu for, Cristo comigo vai. Se eu estou obedecendo, Ele é fiel para cumprir, não me abandonará. Agora entenda o que eu vou dizer. Aqui eu vou pular para a gente terminar. Todos os dias, diga comigo: todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, hein? Não, só domingo no culto. Só sábado na célula. Só quarta-feira. Só sexta-feira no culto de libertação. Só terça-feira no culto de doutrina. Todos os dias. Cristo estará comigo todos os dias até quando? Até a consumação do século. É lá que encerra o contrato, O texto diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a... Não, isso aí é o meu contrato com a minha esposa, né? Até que a morte nos separe. Não é isso? Eis que eu estou convosco todos os dias até a... E depois da consumação do século, Ele não estará mais conosco? Não, é porque nós estaremos com Ele. Aleluia! E vós estarás comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou pular aqui. Acontece que nós temos uma palavra que diz assim: missão, evangelismo, missão de todos. Deixa eu ler o texto para vocês aqui, para a gente terminar. Mateus capítulo 28. E diz assim, leia comigo por favor. Mateus capítulo 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia,
para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns Duvidaram. alguns duvidaram. Que ambiente é esse? E chegando Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Leia comigo. Quem aqui sabe o que está escrito em Marcos 16:15? Marcos 16:15. Quem se lembra? Eu vou começar. Ide. Marcos 16:15. Isso. Marcos 16:15. Ide Por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Muito bem. Alguém sabe o que diz o versículo 14? O versículo 14 vai mudar a sua vida. Finalmente apareceu Jesus aos homens, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. A gente está pregando o evangelho. A gente pega Marcos 16:15 e fala assim: e Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Os apóstolos estavam lá. Estava Pedro, estava João, estava Tiago, estava Bartolomeu, estavam lá aqueles apóstolos, homens de Deus reunidos naquele lugar. E Jesus chegou e falou: ide por todo mundo. Vocês falarão em novas línguas. Vocês porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, etc. Aí você fica imaginando lá, Pedro lá, Tiago, aqueles caras cheios de hombridade, cheios de ousadia, cheios de capacitação, cheios de poder. É assim? Não é. O ambiente em que os discípulos se encontraram é assim: Jesus aparece no meio deles. Em que estado de espírito eles se encontravam? Marcos 28:16, Mateus 28:16 e Marcos 16:14 vai dizer que eles eram incrédulos. O texto diz: e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Vou tentar aqui reproduzir. Jesus chega no meio dele e fala assim: seus bandos de incrédulos, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de mim, Jesus, vocês não acreditaram nada que eu falei para vocês? A palavra diz que ele repreendeu o discípulo, ele censurou o discípulo. Olha o tom da conversa. Deu um pito, deu uma chamada, diz assim: ó, vocês não viram ressuscitando o morto? Eu não falei para vocês em Jerusalém? Meu Deus! Vocês não viram fazendo os milagres? Meu Deus! Quantas vezes? E a peia cantando. Aí os discípulos pegando a lapada do mestre. Aí assim, agora você faz o quê? Volta todo mundo para a primeira série. Volta todo mundo para a escola de teologia. Volta todo mundo para estudar. Todo mundo reprovado. Vou conseguir outros 11. Vou chamar outros 2. Vocês não prestam para nada. Foi assim? Não! Ele censurou e falou: vocês são demais, né? Coração duro e incrédulo. Bora! Se levante, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aleluia! Que isso? Quando eu percebi isso, eu comecei a chorar. Quer dizer então que Deus não precisa de um super-homem, não? Um super-herói? Um cara cheio de... Não! Ele precisa de um crente obediente à sua missão. O que ele procura é alguém disposto a se sacrificar, a se resignar, a se entregar e a obedecer. A resposta quem vai dar é ele. O respaldo quem vai dar é ele. A autoridade compete a ele. A mim não compete. Compete apenas obedecer a palavra. Fique de pé nessa noite.